Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Família Europeia e nesse vídeo eu vou contar aqui a parte 2 de como é o relato de gestação aqui em Portugal. Nessa parte eu vou contar o meu relato de parto. Se você ainda não assistiu a parte 1, clica aqui no card. A parte 1 é o pré-natal, como que é todo o acompanhamento aqui. Então vai lá assistir se não assistiu ainda. E se já assistiu, está esperando esse vídeo está completo, contando tudo sobre parto aqui, sobre acompanhamento no hospital, sobre doula, sobre licença parental, sobre como que é a nacionalidade para quem nasce aqui. Então se prepara, senta aí, já pega um suquinho, uma pipoca, porque hoje eu vou contar tudo e você que está se preparando para vir para Portugal, já anota tudo, salva esse vídeo, já clica aqui no gostei, porque eu tenho certeza que você vai gostar desse relato. E será que eu sofri violência obstétrica aqui em Portugal? Me acompanha e nesse vídeo vai ter também alguns trechos que eu vou colocar aqui para vocês do meu trabalho de parto. Olha só, hoje eu tô trazendo vocês aqui na minha intimidade, um pouquinho aqui do meu espaço, do meu quarto, bem pertinho, para poder contar como foi o meu parto, parto do Liam, qual foi a minha escolha, se correu tudo bem. Então vamos começar. Eu sempre quis ter um parto natural, já contei isso no vídeo anterior, essa foi a minha escolha. Mas, infelizmente, não tivemos um parto natural, tivemos um parto de cesariana, então já adianto para vocês que foi uma cesariana, tá bem? Mas vou contar como foi o processo. Decidimos induzir de forma natural, isso com um acompanhamento da doula, Laura Zanini. Vou deixar aqui de novo, porque no vídeo anterior já está o link para quem quer ser acompanhada por uma doula. E o acompanhamento dela foi assim, a estrutura toda do meu parto. Né? Além do Fabiano, meu marido, maravilhoso, e assim, a doula, ela te direciona, ela te respeita, ela respeita as tuas decisões, ela faz você entender que você precisa se respeitar, você precisa ter a escolha que você quer. Não quer dizer que vai ser daquela forma, mas você tem que ter um direcionamento. Então, no dia 24 de abril, nós começamos ali, dia 23, na verdade, foi começada a indução, como eu falei no vídeo anterior, a indução de forma natural, com shakes, o pontinho no dedo, e deu certo, eu iniciei ali os pródromos, que são as dores que a gente já começa a sentir, algumas contraçõezinhas, antes do trabalho de parto mesmo. E no dia 24 iniciamos o trabalho de parto. Eu vou colocar aqui alguns trechos do trabalho de parto para vocês. O meu parto, gente, só adiantando, ele foi maravilhoso. Enquanto eu estava na minha casa, e no hospital também, tem a parte boa do hospital, mas enquanto eu estava na minha casa, entre uma contração e outra, eu conseguia cantar, que eu amo cantar. Eu tinha ali todo o apoio da Laura, do meu marido maravilhoso, que assim foi a minha base. E assim, quando eu cheguei a um ponto de dor que eu achava que tinha que ir para o hospital, a Laura me direcionou, fomos para o hospital e eu cheguei lá e assim, eu não digo que aquilo que eu passei foi violência obstétrica, porque eu gostei demais de toda a equipe do Hospital de Vila Nova de Famalicão aqui no distrito de Braga. Foi realmente mesmo uma pessoa que às vezes não estava num dia muito bom. Uma médica que estava lá no plantão me recebeu. E eu já tinha passado 14 horas de trabalho de parto em casa e eu achei que eu já estava quase para ganhar o Liam. Mas quando eu cheguei, eu estava ainda com contração, ela queria que eu deitasse, eu com a contração pedindo para ela esperar um pouquinho que estava doendo e ela queria que eu deitasse. Isso eu senti uma invasão da parte dela. Porque a violência obstétrica, ela não é só algo assim no sentido de te machucar, no sentido de físico, mas ela também é psicológica, né? Então, nesse momento que ela não esperava a minha contração vir, eu me senti um pouco desconfortável. Foi logo ali na chegada. E ela também falou que eu estava com 3 dedos de dilatação. Eu já tinha passado 14 horas em trabalho de parto. Eu estava desesperada. Falei, meu Deus, vou morrer. Porque dói, certo? Era uma dor que até então eu estava conseguindo controlar com respiração, com o apoio do meu marido, da doula. Mas quando eu cheguei ali naquele ambiente, ela já me recebeu daquele jeito e falou que eu estava em 3 dedos, que ela não deveria ter me falado, poderia ter falado para o meu acompanhante e não para mim, eu fui arremessada, né, da dor
para o sofrimento, né? Então assim, essa foi a minha escolha. Tem muita gente que fala assim, mas para que você escolher esse parto? Vai logo para cesariana, principalmente os brasileiras, muitas que vêm de um país cesarista, fala, para que você sofrer desse jeito? Foi a minha escolha. E você, mulher, tem a sua escolha. Você pode escolher uma cesariana direto para cesariana e tem que respeitar. Você sim é obrigada a respeitar a decisão das outras pessoas, das outras mulheres. Essa foi a minha. E ali naquele momento eu realmente falei, meu Deus, eu tô com 3 dedos de dilatação, eu vou morrer. E só entrou um acompanhante. No hospital de Famalicão, assim como no de Braga também, só pode entrar um acompanhante. E naquele momento eu escolhi a doula, porque no finzinho eu queria que o Fabiano entrasse. Então ali a Laura continuou comigo, ela foi sensacional, gente. Ela tentou me tirar daquele sofrimento que eu entrei. Ela levou cartinhas ali dos meus amigos, leu para mim. Foram momentos maravilhosos. Desde da minha casa até ali no bloco de partos. Os enfermeiros me respeitando, perguntando o que eu queria. Karen, você quer uma analgesia? Agora eu não quero. Mas quando eu aceitei a analgesia, eles foram muito respeitosos. A analgesia, em momento nenhum eu não senti as pernas, eu sentia minhas pernas normalmente. Foi mesmo no momento para eu conseguir descansar, porque eu já estava há muitas horas em trabalho de parto. E eles me respeitavam, eles perguntavam, eles vinham. Quando eu tinha uma contração, eles paravam com toda a calma, com todo o respeito, para esperar eu ter aquela contração. Ali naquela sala, eu vou mostrar também um pouquinho aqui para vocês, tinha um pano em cima para você segurar, para fazer força, enquanto estava na bola. Tinha também aquele aparelho com algumas madeirinhas para você segurar e também conseguir ali se agachar. Era tudo muito confortável, tinha uma luz ambiente muito bacana para você conseguir ali ficar mais no escurinho, né? Uma luzinha mais agradável. Tinha também uma torre para colocar ali um pendrive e colocar música, colocar sua playlist, porque eu escolhi minha playlist aqui de trabalho de parto do Liam e eram músicas que eu gostava muito e isso faz com que a gente se sinta melhor naquele momento. Então foi assim, eu saí dos 3 dedos para 9 dedos de dilatação quando Fabiana entrou na sala de parto, né? Que demorou aí algumas horas, umas 4 ou 5 horas para ele entrar. Eu sei que no total foram 28 horas. E o Liam não descia. Eu cheguei a 9 dedos e o Liam ficava aqui em cima. Ele tentava descer, mas ele subia de novo. Não sei se algum cordão estava atrapalhando, alguma coisa nesse sentido, mas ele não descia. E a gente tentou por 7 horas, eu fiquei na mesma dilatação e ele mesmo assim não desceu. Optamos pela cesariana, pelo sofrimento que eu já estava muitas horas ali. Como eu disse, eu saí da dor, entrei no sofrimento quando cheguei no hospital, mas depois eu consegui administrar isso por conta também das analgesias que eu tomei e por conta da equipe médica, da equipe dos enfermeiros, o Luiz, a Carla, maravilhosos, sempre dando toda assistência. Então eu voltei ali pro meu lugar, né? Então, meu trabalho de parto correu tudo bem, só que a gente teve que tomar essa decisão, porque a bolsa não tinha estourado e a qualquer momento, se a gente decidisse estourar a bolsa, o cordão poderia sair primeiro e a gente teria que entrar ali numa cesariana de emergência. Então, eu optei, muito triste, porque eu queria muito parto natural, mas optei pela cesariana, pro bem do Liam, pro meu bem também. Fomos para lá, só que eu tinha algumas aderências de cirurgias anteriores, cesáreas anteriores que eu tive. No momento de tirar o Liam, eu comecei a sentir um pouco de dor, eles tiveram que me sedar e tirar o Fabiano de lá e eu não vi o Liam nascer. Esse foi um momento que realmente eu fiquei um pouco triste, não vou mentir para vocês, sendo muito transparente aqui, abrindo o coração. Eu fiquei triste, eu queria ter visto o Liam nascer. E o Liam nasceu um menino super saudável, de 4 quilos exato. Então hoje ele é um menino assim maravilhoso, foi uma bênção, um menino tranquilo, calmo, quase que eu não escuto ele chorar. Ele é muito bonzinho, o parto correu tudo bem, né? No momento, eu acordei da anestesia, foi algo negativo assim também, mas acredito que tem que ser, com uma enfermeira em cima da minha barriga, empurrando ali para tirar todo o líquido que fica com placenta, com tudo ali no útero, e doeu um pouquinho. Isso realmente ficou algo que ficou marcado também ali pra mim. Não sei o porquê especificamente, ela tava ali em cima de mim, o braço assim, apertando, e eu acordei por conta da dor nesse momento, tanto que eu fiquei com mais dor aqui
nessa parte perto do estômago do que com dor na cesariana em específico, quando eu estava lá na recuperação e até quando eu fiquei em casa também. Mas correu tudo bem, meu parto, eu só tenho a agradecer a Deus, eu entreguei o meu parto, o Liam, a minha família nas mãos de Deus para que tudo corresse bem. Não foi como eu planejei, mas foi como Deus planejou para que o Liam viesse com saúde. Talvez se fosse de outra forma, ele não teria vindo com saúde, não sei. Só sei que Deus escolheu dessa forma. E eu fiz tudo o que eu podia para poder trazer o Liam de forma natural ao mundo, mas ele precisou vir de forma cesariana, de forma cirúrgica. Esse foi o meu relato de parto, mas eu vou trazer aqui para vocês agora algumas informações com relação à licença parental. Tá? A licença parental, como que funciona aqui em Portugal? Ela é diferente do Brasil. Aqui em Portugal, por isso que se chama licença parental, porque são os pais que podem tirar essa licença juntos. E como que funciona? Eu vou deixar aqui abaixo uma tabelinha para vocês verem a quantidade de dias e qual a porcentagem que é pago de salário, né? Porque essa licença parental ela pode ser gozada em até 100% do salário, dependendo da quantidade de dias que é escolhido. Isso pode ser solicitado na Segurança Social, com os documentos do bebê e da mãe, e do pai também, quando os dois que vão pedir. Pode ser feita a solicitação pelo site, em até 6 meses isso pode ser feito, mas eu fiz essa solicitação logo que eu saí do hospital ali, o Fabiano me ajudou com isso, entrou no site, fez o pedido, enviou tudo direitinho. Eu sou recibo verde aqui, eu tenho atividade aberta, então eles fazem uma média dos últimos recibos, se eu não me engano, dos 6 últimos recibos verdes que eu emiti, e nessa base eles vão tirar a média do que eles vão me pagar por mês. Se você é contratado, tem um contrato de trabalho, você pode receber até 100% daquele valor do seu salário. Se você ganha 1.000 euros, você pode ganhar até 1.000 euros, dependendo dos dias que você escolher. Se você decidir mais dias, você pode ganhar 80% do seu salário, e assim vai ter ali uma tabelinha para você decidir, escolher, tanto você como o esposo, quantidade de dias, que vai de 120 a 150 dias que pode ser gozadas ali de licença entre o pai e a mãe para cuidar do bebê. Eu acho isso aqui sensacional. Sobre a nacionalidade, o filho de estrangeiro que nasce em Portugal, e falando do brasileiro em específico, até junho de 2025, poderia, se o pai ou a mãe comprovasse a residência legal, né, durante 1 ano estivesse legal no país, já poderia ter a nacionalidade, o filho já poderia nascer com a nacionalidade portuguesa. Agora, depois de junho de 2025, é depois de 3 anos. Então, tanto o pai como a mãe, um dos dois, né, ou os dois, estiverem no país há mais de 3 anos legalmente, até 3 anos legalmente, aí sim o filho pode conseguir a nacionalidade portuguesa. As leis mudaram um pouquinho, né? Aumentou aí um pouquinho, mas sim, nós podemos ter filhos que nascem aqui e são portugueses. O Liam nasceu e, assim como mostrei no vídeo anterior, já temos o passaporte português, e esse passaporte ele é solicitado ali no cartório da cidade. Tá? E aí você apresenta certidão de nascimento, cartão cidadão, que foi já pedido anteriormente, logo quando o filho nasce. Então os pais têm que se dirigir até lá com essa documentação, a documentação dos pais, e é solicitado, paga o valor de 65 euros, e 2, 3 dias depois, como foi na minha cidade, a gente já pôde ir lá e pegar o passaporte do Liam. Esse foi o meu relato de parto, espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, esse conteúdo é para você, então já se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com outras pessoas também que têm o desejo de vir para Portugal e querem saber como funcionam aqui os partos, né, e toda a gestação aqui em Portugal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Vem para o Europei e nos aguarde no próximo vídeo.